Então, vamos seguindo para o capítulo 7 do livro O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, de Alberto Almeida. O título desse capítulo é O Perdão ao Outro. E ele começa assim: E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas transgressões. Isso está em Novo Testamento, Marcos, capítulo 11, versículo 25. Para perdoar ao outro, é importante refletir em alguns recursos que podem ser usados para nos facilitar a caminhada do perdão. Não são passos, muito embora possam ser utilizados na sequência abaixo ou aleatoriamente. Aí ele enumera, né? Qual a intenção positiva do outro? Então Jesus lhe disse: retorna a tua espada para o lugar dela, pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. Novo Testamento, Mateus capítulo 26, versículo 52. Por trás de toda ação negativa há sempre uma intencionalidade positiva, ainda que oculta ao olhar superficial. É muito difícil para alguém que foi ferido admitir semelhante proposição. Tanto mais quanto maior for a lesão recebida. Contudo, em situações menores, mesmo contrariando regras e incorrendo em invasão ao direito de alguém, às vezes fica claro perceber qual a intenção positiva a despeito da ação ser negativa. Tal como acontece quando uma criança faminta rouba uma maçã, uma mulher apressada busca furar uma fila, um homem aborrecido descarrega sua agressividade arrancando um pedaço de uma planta ornamental. Um idoso com urgência urinária acerta fora do vaso. Um trabalhador apressado para bater o ponto corre atropelando os outros que andam devagar à sua frente. Um jovem, na puberdade, no elevador, estabanadamente pisa no pé do outro. Uma mãe tensa desabafa falando alto ao telefone, ferindo os tímpanos de quem está ao lado dela num recinto pequeno. É fácil reconhecer o intuito positivo em semelhantes ocorrências. E, se quisermos, até podemos relevar a atitude negativa do outro, mesmo porque se trata de conteúdos menos desafiantes. Entretanto, há situações de magna complexidade em que é preciso olhar profundamente, um olhar profundamente filosófico e compassivo, a fim de se perceber qual a intenção positiva está por trás de um comportamento negativo, mormente quando este é cruel. A nobre ciência da programação neurolinguística propõe um olhar que se identifica com a filosofia espírita quando sugere usarmos um chavamento linguístico, escalando uma montanha de metas até alcançarmos um meta-objetivo ou uma meta-intenção, ou seja, um objetivo maior, essencial, positivo, revelando a verdade filosófica de que está que por trás de toda ação negativa há um intuito, ainda que esteja muito oculto, que é positivo. Basta que se experimente perguntar sobre o comportamento ruim ou negativo. O que você quer de bom com essa atitude? E repetir
A mesma pergunta para cada acontecimento de resposta recebido, caso esse ainda não se configure positivo, até alcançar o meta-objetivo positivo. Se a situação for simples, como na circunstância citada, logo se chega ao meta-intento positivo. Vejamos 2 exemplos. O que você quer de bom roubando uma maçã? A criança dirá: acabar com a fome. Eis a intenção positiva buscada por meio de um comportamento reprovável. Outro exemplo. O que você quer de bom empurrando alguém que está à sua frente? Quero que ele saia da frente e não me atrapalhe. O que você quer de bom se ele sair da frente e não atrapalhar? Ah, quero chegar à empresa no horário, para não levar falta. Eis a intenção positiva maior, porém buscada por meio de uma ação imprópria e negativa. Agora, vamos a um exemplo complexo e extremo. Um homem desempregado parte para fazer um assalto e fere uma pessoa que reagiria ao roubo. O que você quer de bom ferindo o outro? Eu só o feri porque ela reagiu, mas eu desejava apenas roubá-la. E o que você quer de bom roubando? Ter dinheiro. O que você quer de bom tendo dinheiro? Comprar comida para minha família. Eis o objetivo positivo, procurado mediante uma sucessão de ações criminosas. Não estamos dizendo que esteja correta a ação da pessoa, muito menos que com ela concordamos, nem tampouco que a pessoa não deva responder pelas consequências dos seus atos, inclusive por meio dos seus desdobramentos no âmbito da justiça divina e da humana, na esfera civil, criminal e etc. Então, somente estamos procurando enxergar e separar filosoficamente uma intenção positiva de um comportamento equivocado que pode estar bem visível na superfície de uma determinada circunstância, ou pode estar noutra ocorrência mais ou menos velada na profundidade de um espírito que se perdeu a si mesmo. Por trás de uma atitude equivocada, incongruente e até perversa, há uma intenção boa, ainda que muito oculta à percepção dos protagonistas. É assim que se pode entender a lógica do comportamento psiquiátrico de um serial killer, matador em série, em matar só mulheres de uma determinada faixa etária com características semelhantes entre si e similares às da sua mãe, de quem quer inconscientemente se vingar por ter presenciado contra a criança a própria genitora matar seu pai e ficar impune. No recôndito da sua atitude psicopata, há uma intenção positiva de alguém que tenta acabar com o ódio que sente da mãe e apagar a dor da carência pela ausência do pai, não superada desde a infância. Todavia, equivoca-se nos seus objetivos ao se valer de um comportamento negativo configurando um sociopata. Esta forma de ver nos exercita e predispõe a uma compreensão do outro em sua inferioridade, manifestada por uma gama de comportamentos infelizes, quais sejam a mentira e a maledicência, a manipulação e a astúcia, o abuso e a invasão, a maldade e a crueldade, etc. Desse modo, podemos separar o crime do criminoso, a doença do doente, o erro da pessoa. Não é outro o ideal máximo da justiça, da medicina, da pedagogia, senão o de procurar, respectivamente, acabar com o crime, recuperando o criminoso, eliminar a doença, curando o doente, corrigir o erro, educando o aprendiz. No âmbito do perdão, igualmente devemos distinguir a atitude infeliz da pessoa que nos magoou, buscando identificar
quanto possível seu intuito mais profundo, ou seja, a sua meta-intenção, que sempre é positiva. Desse modo, mesmo sabendo que a pessoa equivocada responderá pelos seus atos errados, estamos conscientes de que, lá no fundo, trata-se de um espírito com natureza divina que escolheu um caminho tortuoso e por isso agiu de uma forma negativa. Isso nos faz flexibilizar o rigor do nosso julgamento, abrindo um espaço no coração para que o lado do direito permaneça também a indulgência, da censura, o perdão, da justiça, a misericórdia. O espírito, sendo criação de Deus, apresenta a essência da bondade idêntica à do seu progenitor. E, ainda que desconectado da sua natureza divina, não perde o seu valor intrínseco, assemelhando-se ao diamante, que não deixa de ser uma joia por estar jogado num lodaçal. O espírito, por mais rebelde que se mostre em face da lei do progresso, cedo ou tarde, nessa ou noutra encarnação, retornará ao amor, como a ovelha que volta ao trabalho de onde se afastou transitoriamente. Item 2. Como eu contribuir para a atitude do outro? Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o subjugue, convulsiona-o, ele espuma, rilha os dentes e definha-se. Disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas não foram capazes. Esse trecho está em Novo Testamento, Marcos, capítulo 9, versículos 17 a 18. Não existe um comportamento que esteja conectado sistematicamente com o ambiente físico. Social ou espiritual em que surgiu. Toda ação traduz uma escolha a partir de uma interação com o meio social em que a pessoa está inserida. Logo, tudo que alguém faz traz embutido o mar de influências daqueles que o cercam. Desse modo, quando uma pessoa erra conosco, temos que reinventariar. Temos que inventariar não só quantos contribuíram, mas especialmente o quanto colaboramos para que aquela ação lesiva se estabelecesse. Portanto, quantas vezes partilhamos da irresponsabilidade do outro? Por quem nos sentimos agora magoados no momento em que provocamos a sua ira sutilmente. Demos combustível para que o ciúme do outro explodisse. Empurramos com a nossa indiferença o filho para as mãos alheias inescrupulosas. Ultrapassamos com a nossa agressividade o limite da tolerância de um sócio que revidou. Abandonamos uma afeição cara, inclinando-a a outros braços sedutores. Impulsionamos o outro a atitudes precipitadas em razão da nossa pressão psicológica. Contribuímos pelo nosso desleixo e descaso no comportamento dos filhos para a ingratidão que agora recebemos? Enfim, quantas outras situações existem que frequentemente inconscientes e agora identificados nos guindaram a posição de cúmplices das faltas que outras pessoas cometeram contra nós ou contra aqueles a quem amamos. Não só pelo conteúdo das nossas atitudes, mas também pela forma como agimos?
Igualmente, é preciso lembrar ocorrências diversas em que a nossa ação atual, não obstante justa e equânime, não foi suficiente para apagar e neutralizar consequências de vidas anteriores, ocasião em que criamos desafetos por meio de lesões graves e cujos rancores hoje ressoam do inconsciente profundo de nossas vítimas, induzindo-as a comportamentos de cobranças desproporcionais para esta vida e somente compreensíveis pela lei da reencarnação. Item 3. Acho que dá tempo? Dá. Colocar-se no lugar do outro. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Jesus. Novo Testamento, Mateus, capítulo 7, versículo 12. A atitude de empatia é um exercício de amorosidade, de vez que o egoísmo nos fixa numa posição de personalismo, sem abrir espaço para outros olhares, mormente pela janela do nosso ofensor. Essa forma de se colocar diante de um outro resulta num estreitamento da nossa visão acerca do outro e do seu comportamento, gerando aumento da dificuldade de compreendê-lo e, por conseguinte, de perdoá-lo. Somos mais ou menos limitados quanto à verdade de que desejamos nos apropriar, assemelhando-nos a um grupo de cegos que desejássemos descrever um elefante tocando-lhe apenas uma de suas partes. Um descreveria a pata, alguém falaria da orelha, o outro assinalaria a tromba, o outro mais a boca, e assim sucessivamente. Todos com suas verdades, suas pequenas verdades. Contudo, ninguém as detendo inteiramente. Transportar-se para dentro do outro não é somente um exercício cognitivo de conhecimento, mobilizando uma intelectualidade fria e calculista. É sermos capazes de sentir sua emoção, suas motivações afetivas, seus desejos existenciais. É também olhar através de sua educação, de sua cultura, de sua história, a fim de entender suas crenças, seus pensamentos e suas ações. Afinal, trata-se de se apropriar, tanto quanto possível, dos filtros pelos quais o outro vê, ouve, sente e vive a vida. Este esforço determinará um aumento da nossa percepção, criando maior e melhor ambiente para a comiseração e a piedade cristã, facilitando a marcha para o perdão. E se fosse eu que tivesse cometido a falta? Ou se eu vier a cometer semelhante erro? E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus. Novo Testamento, Mateus, capítulo 6, versículo 13. Será que algum dia já cometemos idêntica falta? E se temos a consciência livre, será que não seremos capazes, no mesmo ponto em que o outro nos faz sofrer? Capazes de cair no mesmo ponto em que o outro nos faz sofrer agora? E noutras áreas, não tivemos erros de gravidade equivalentes ou até mesmo piores? E, ainda que nos sintamos isentos de culpa e com autoridade para julgar hoje, quem nos assegura que em outras encarnações tivemos a mesma pureza que agora ostentamos? É preciso exercitar outras posições psicológicas